A paz do Senhor, igreja. Amém. Pastor Sid Clay me mandou uma mensagem falando que os alunos do Mício estavam trazendo a mensagem aqui nas quintas-feiras, nos cultos de estudo. E veio a calhar que eu não conseguia vir nas quintas-feiras por conta de uma turma que eu dava aula nas quintas à noite, e já há um bom tempo, né, que os irmãos devem ter percebido que eu não estou presente aqui na quinta-feira, mas nesse semestre essa turma ela foi transferida e, glória a Deus, eu agora vou conseguir acompanhar os cultos da quinta. Hoje é a primeira quinta de início de semestre que eu não estou dando aula mais, então Deus ele é perfeito em tudo que faz. Quero começar dizendo que eu amo ser parte dessa igreja. Eu amo a vida de cada um de vocês aqui. Eu cresci, aprendi, amadureci aqui dentro e eu não poderia estar mais feliz hoje de ter sido convidado pelo pastor para tratar com vocês hoje sobre um assunto que é muito importante. No Mício, nós temos diversas matérias e uma das matérias, inclusive uma das matérias que mais me impactou como cristão, foi quem eu sou em Cristo. Essa matéria, ela trata sobre diversos temas, e um dos temas que são tratados nela é justamente a vergonha. Nós trabalhamos sobre como que a vergonha, ela impacta nossas vidas, quais que são os efeitos da vergonha e como superá-la. Então, hoje nós vamos trabalhar exatamente isso. E eu queria começar, deixa eu ver se está funcionando. Opa, aqui. Agora vai? Não? Lá? Agora foi. Obrigado. Então é lá. Maravilha. Amém, amém. Pessoal, eu queria começar lembrando aqui de uma história com vocês. Todo mundo provavelmente conhece essa história. Ela está lá em Gênesis 3, eu queria que os irmãos abrissem comigo em Gênesis 3, e a gente vai ler dos versículos 1 até o versículo 10. Vamos lá? Amém? Diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Nós vemos aqui, meus irmãos, a vergonha da queda. Assim que o homem peca pela primeira vez, assim que acontece a queda do homem, ele fecha, abre os olhos e eis o primeiro mau sentimento: a vergonha.
O homem percebe que está nu, e esse primeiro mau sentimento, ele aparece de maneira quase que natural. E nós vemos o resultado disso. A ação que ele toma, que ele e a mulher tomam, é se esconder do Senhor. Vamos orar mais uma vez sobre isso? Senhor, em nome de Jesus, que nossos olhos estejam abertos às tuas verdades nessa noite, e que nós possamos entender, Senhor, as raízes da vergonha, que nós consigamos entender que o Senhor tem um chamado de redenção para nós, que nós não venhamos, Senhor, receber as mentiras de Satanás em nossas vidas, mas que nós, Senhor, acreditemos e recebamos a tua verdade. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Então, para lá, lembrei. Então, pessoal, tem uma pergunta para vocês aqui. Quais são as coisas na aparência ou na atitude que impedem as pessoas de verem a si mesmas como completamente agradáveis e totalmente aceitas? Existem algumas coisas que nos impedem de entendermos isso, de entendermos que nós somos aceitos, que nós somos agradáveis. E quando nós não entendemos isso, nós passamos a ter maus sentimentos. Uma dessas coisas são as comparações com padrões sociais e até mesmo culturais. Quando nós nos comparamos a padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, muitas vezes nós achamos que nós não estamos à altura. Quando nós pensamos no sucesso, nós vemos tantas pessoas, às vezes aquelas pessoas que estudaram com a gente na escola, um se formando em medicina, o outro se formando em engenharia, em arquitetura, e às vezes você está ali ainda lutando para passar num vestibular, quem sabe, ou com seu emprego, na sua cabeça ainda o CLT. Nós vemos essas pessoas e nós começamos a nos comparar com elas. Quem sabe a performance, aquela pessoa no nosso trabalho, que executa as mesmas funções, mas ela faz com tanta maestria, e nós acabamos nos retraindo. Outras coisas que podem acontecer são fracassos pessoais que aconteceram em nossas vidas, que acabam se tornando rótulos. Rótulos que nós aceitamos. Às vezes é aquele, você é fracassado, você é feio, né? Às vezes as pessoas na escola, né? Meu Deus, como ele tem um narizão, como ele tem uma orelhona, né? E essas coisas elas ficam guardadas e cada vez mais, né? A pessoa vai lá no Google e pesquisa como afinar o nariz, né? Cirurgia para encolher a orelha, ou sei lá o quê. Quem é magro como eu quer ganhar um pezinho, quem é mais fortinho quer, né, tá no shape ali, porque precisa se enquadrar, porque existem padrões que ela acredita que precisa seguir, e esses padrões eles causam vergonha. No final das contas, nós temos aí o medo da rejeição, medo de não ser aceito dentro de uma sociedade, medo de não ser aceito pelas pessoas, e um desejo que também surge de agradar a todos, uma necessidade de ser recebido, e agora tentativas, muitas vezes falhas, de fazer com que as pessoas gostem de você, que as pessoas admirem você. Esses são alguns dos impactos. Então nós entendemos que a vergonha, ela está ligada à aceitação condicional. E deixa eu falar com vocês sobre essa palavra condicional. Marco, lembra que nós ensinamos isso nas aulas de inglês, né? A gente ensina sobre frases condicionais. E o que é uma condicional, pessoal? Você tem um resultado, mas para que esse resultado aconteça, você tem uma condição. Você tem uma condição. Então, o resultado seria a ideia de que nós somos aceitos. E a condição é se nós atendermos a determinados critérios. Ou seja, eu só sou aceito, as pessoas só vão me receber
se eu fizer dessa forma, da forma como as pessoas esperam, da forma como os outros acreditam que as coisas devem ser. Que nessa noite nós venhamos entender que o Senhor, Ele tem para nós também aceitação. Nós encontramos aceitação no Senhor, mas diferente da aceitação do mundo, que é condicional, o Senhor nos dá uma aceitação incondicional, para que nós possamos viver para Ele, segundo a sua palavra. Amém? Amém. Então, meus queridos, vamos começar entendendo um pouquinho do que é vergonha. Como o pastor falou, eu sou professor de inglês e eu gosto muito de trabalhar com a origem das palavras, para que a gente consiga entender melhor por que aquela palavra é do jeito que é. Ou às vezes as implicações, os usos daquela palavra. Então, quando a gente olha a etimologia da palavra vergonha, nós vemos que vergonha... Pessoal, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu, nos últimos dias, estive muito doente, então, se eu der essas travadinhas, me perdoem, me amem, por favor. Eu vou precisar do amor de vocês hoje à noite, mas vamos juntos, ok? Amém, amém, eu recebo. Estou ouvindo as orações e recebo. Amém. Então, pessoal, a palavra vergonha, ela vem do latim verecundia, que está ligada diretamente a retraimento, modéstia ou temor da desonra. Essa é a palavra em latim verecundia. E verecundia ela está relacionada com o verbo vereri. Vereri é o verbo em latim que significa temer ou respeitar. Então, originalmente, a palavra vergonha, ela subentende um retraimento e talvez um objetivo de evitar aquilo que vá desonrar. Com o tempo, essa palavra evolui e ela adquire esse sentido de uma exposição negativa, de humilhação, de autorreprovação. Então hoje a vergonha que nós conhecemos não é simplesmente aquela vergonha de eita, eu vou me conter aqui porque eu não quero desonrar ninguém, porque eu não quero fazer feio, mas não. A vergonha ela também aparece com um sentimento de humilhação, de autorreprovação. Você entende e aceita que é reprovado. Esse é o sentido da palavra. Então a vergonha ela carrega essa ideia de se encolher ou se esconder por causa daquilo que nos causa dor, culpa ou até mesmo inadequação. Vamos dar uma olhadinha agora o que a psicologia fala sobre vergonha. É muito importante que nós entendamos para que nós vejamos os efeitos dessa vergonha no comportamento humano. Então, olhando um pouquinho o que Brené Brown, uma escritora, doutora, pesquisadora da Universidade de Houston, falou sobre vergonha, ela define da seguinte forma: vergonha é o sentimento ou a experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos imperfeitos e, portanto, indignos de amor ou pertencimento. Esse é o sentimento da vergonha, esse é o efeito que a vergonha causa no homem. E ela diz também que existem 3 premissas básicas sobre a vergonha. Primeiro, todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos. Segundo, todos temos medo de falar sobre ela. Ora, se ela me causa vergonha, se ela me faz retrair, naturalmente, eu vou evitar o assunto. Eu vou evitar aquilo que me causa vergonha. Então, todos nós, sem exceção, temos a tendência de evitar esse assunto. E terceiro, quanto menos falamos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma pessoa que passou a vida pesquisando sobre isso. Quanto menos nós falamos sobre ela, mais controle ela tem.
E é por isso que eu quero tratar com vocês sobre isso nessa noite. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Amém, amém. Então é isso. A vergonha, ela sempre vai dizer para você, você não é bom o suficiente. E se alguém souber quem você é de verdade, se alguém te conhecer de verdade, essa pessoa vai te rejeitar. É isso que a vergonha nos fala. E isso nos leva à mentira que Satanás ele nos conta. Como vocês sabem, Satanás, ele é o pai da mentira. E muitas vezes ele fala a nós, não como nos acusando diretamente, você isso, você aquilo, mas ele coloca pensamentos em primeira pessoa, pensamentos para que você declare. Ele coloca declarações pessoais em sua mente, como por exemplo, eu sou o que eu sou, eu não posso mudar, eu não tenho esperança. Quantos já ouvimos isso em nossas mentes? Quantos de nós sentimos vergonha por algum comportamento, por alguma atitude, por algum pensamento e pensamos isso? Eu não consigo mudar, eu não posso mudar, não tem esperança para mim. Meus queridos, a nossa identidade antiga, a nossa identidade antes de nós recebermos a Cristo, ela é moldada por erros. Eu tenho certeza aqui que a maioria, antes de conhecer a Cristo, cometeu erros que talvez se arrependam até hoje. Ela é moldada por decepções, decisões erradas, confiança em pessoas erradas. E naturalmente um sentimento de vergonha por isso. Muitas vezes, muitas pessoas ainda carregam traumas que vivenciaram antes da sua conversão e que ainda precisam de cura. Esses são resquícios do velho homem. Esses são resquícios do seu antigo eu, do seu eu antes de conhecer a Cristo, que muitas vezes tentam te atingir, mesmo após ter recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador. Satanás, ele quer nos fazer acreditar que a nossa história anterior nos define. Ele quer nos fazer esquecer daquilo que Jesus já nos disse, daquilo que Deus já nos prometeu, daquilo que Deus já nos deu como promessa em sua palavra. E quantas vezes nós não damos ouvidos a essas coisas? Essas mentiras, elas vão gerar pensamentos que não vêm de Deus. Elas vão gerar emoções destrutivas, que muitas vezes, como a gente às vezes usa a expressão, elas vão comer por dentro. Não vão ser tão visíveis aos olhos dos outros, mas que vão nos consumir em silêncio. E aí é que mora o perigo. E por fim, esses pensamentos, eles podem gerar comportamentos pecaminosos. Comportamentos justamente no sentido daquilo que ele está dizendo. Ora, se eu não tenho esperança, então o que me resta é continuar sendo assim. O que me resta é eu me aceitar do jeito que eu sou e continuar fazendo. Se ninguém vê, está tudo certo. Se ninguém vê, está tudo certo. Deus quer quebrar isso essa noite. Eu sei que o Espírito Santo está falando com os corações hoje à noite. E esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Satanás diz é engano. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos às verdades que o Senhor tem para nós. Amém? A minha pergunta é, o que é que nós temos valorizado mais? Será que temos valorizado mais o nosso passado? Ou temos valorizado mais o amor incondicional que Deus tem por nós? Honestidade, meus queridos, aqui é essencial.
Nós precisamos ser muito honestos nessa resposta. Será que eu valorizo mais aquilo que é passado meu ou aquilo que Deus já falou para mim? Mesmo conhecendo o amor de Deus, muitos de nós ainda continuamos nos guiando pelas lembranças dos fracassos que nós vivemos. E essa é uma realidade, como eu falei muitas vezes, silenciosa. O chamado aqui é para que nós coloquemos o amor de Deus acima da nossa dor. É para que nós esqueçamos desse passado, que nós viremos a página e comecemos a viver aquilo que de fato Deus prometeu para nós. Que nós aceitemos a nossa nova identidade. Esse é o chamado de Cristo para nós. Posso ouvir um amém? Amém. Deixa eu colocar isso aqui para eu não me guiar pelo horário. Maravilha. Bom, com isso, já foi? Eu nem cliquei. Amém, amém. Temos alguns problemas associados com a vergonha, meus queridos. E aqui eu coloquei um quadro para a gente ver vários problemas. E podem haver até mais problemas. Mas, como eu falei, isso aqui foi preparado com o material do mício. Isso que nós estamos falando, eu já discuti também numa aula do mício. E eu abro mais uma vez um parêntese aqui. Meus queridos, você que não fez o mício ainda, você não sabe o que você está perdendo. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E isso que nós estamos tratando aqui, na minha vida foi tratado no mício também. Então eu deixo esse chamado para vocês. Amém? Quais são alguns problemas associados com a vergonha? Primeiro, um sentimento de inferioridade. Aquela ideia de, eu nunca vou ser bom o suficiente, as pessoas elas fazem as coisas melhor do que eu. Comportamentos destrutivos. Bom, se é isso que as pessoas esperam de mim, se a sociedade espera que eu viva dessa forma, então eu vou viver dessa forma. Eu vou me comportar como as pessoas, como o mundo acha que eu devo me comportar, porque assim eu vou ser aceito. Podemos ter sentimentos de autocomiseração. O que é isso? Coitadismo. O famoso coitadismo. Eu sou uma vítima. Sou uma vítima do meu passado. Eu sou uma vítima do que aconteceu comigo. Nada dá certo para mim. A palavra diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nada coopera para mim. Esses são alguns dos sentimentos. Passividade. Aquelas pessoas que dizem, não, é melhor deixar as coisas como está do que tentar de novo. Deixa as coisas do jeito que está. Isolamento. Se as pessoas me conhecerem de verdade, elas não vão me amar. Então é melhor que eu fique aqui, quietinho, no meu canto, com os meus, e não me relacione. Perda da criatividade, pessoas que não querem se arriscar, dependência emocional, pessoas que acham que só vão ser quistas, só vão ser aceitas se elas tiverem algum valor para os outros. Temos também aí desprezo pela aparência. Aquelas pessoas que dizem, eu já sou assim, eu nasci assim, feinho, xoxo, capenga, então deixa do jeito que está. Eu gosto quando eu vejo algumas pessoas mais ousadas e que falam, não, eu nasci meio tortinho assim, mas pelo menos eu vou ser mais cheirosinho, eu vou ser mais arrumadinho, né? Bota uma autoestima para cima. Mas existem outras pessoas que por vergonha falam, não, eu sou assim mesmo, então eu vou andar maltrapilho, eu não vou sair de casa, eu vou andar desprezado. Não, não. E por fim, meus queridos, esse é um ponto que eu quero dar uma atenção especial e que o Espírito Santo falou comigo a respeito dessa temática de vergonha, que é o esfriamento espiritual. Falamos até agora sobre esse tipo de vergonha que tem relação com os outros, com a sociedade, com o próximo. Mas existe também um tipo de vergonha em relação a Deus. E nós podemos perceber que
Isso é presente na igreja, sim. E aqui eu conto um testemunho para vocês, eu já experienciei isso. Eu já vivi isso em minha vida, um esfriamento espiritual por vergonha de Deus. Quantas pessoas não dizem, eu não sou capaz de abandonar esse pecado, eu não sou capaz de abandonar essa prática pecaminosa, por isso eu não vou buscar a presença do Senhor, porque o Senhor é santo, eu reconheço que o Senhor é santo, Ele é soberano, Ele detesta o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele detesta o pecado, então eu não vou entrar na presença dEle com essa atitude. Eu vou contar um testemunho rapidamente aqui, que os irmãos não sabem. Acho que até eu nunca levei isso para o pastor, inclusive. Mas, após uma experiência de luto, e durante essa experiência de luto afastado, eu aceitei em minha vida algo que não era para mim. Muitos lembram que há uns anos atrás surgiu essa desgraça de cigarros eletrônicos. E no momento da minha vida onde eu não conseguia lidar com as minhas próprias emoções, alguém me ofereceu algo, eu recebi e encontrei naquilo um falso refúgio. E mesmo depois de um período, fazendo uso daquilo, eu voltei para a igreja e eu não conseguia mais me conectar com Deus, mesmo estando na igreja, mesmo vindo aos cultos. Eu não conseguia ter um relacionamento com Deus, porque quando eu estava no meu secreto, quando ninguém me via, quando os meus pais não me viam, quando a minha hoje noiva não me via, eu fazia algo que envergonhava a Deus. Eu feria o templo do Espírito Santo. Eu dizia para Deus, o Senhor não é capaz, com a minha atitude, não com minhas palavras, mas com minha atitude, eu dizia, o Senhor não é capaz de me dar aquilo que eu preciso, por isso eu vou buscar em outro lugar. Mesmo que eu vá destruir o meu corpo, eu vou buscar em outro lugar. E por um ano eu fui escravo. Por um ano da minha vida, eu fui escravo disso. Por um ano da minha vida eu não conseguia entrar na presença de Deus. Por vergonha. Por vergonha de um pecado que eu dizia que... E eu acreditava que eu não conseguia abandonar. E eu falava, meu Deus, como que eu vou voltar? Porque eu já estava viciado. Eu já estava viciado. E quantas pessoas mais não estão viciados em outros pecados? Seja ela mentira, seja ela pornografia. Quantas pessoas estão aprisionadas e não conseguem se conectar com o Senhor, não conseguem se conectar com o Espírito Santo por vergonha de entrar na sua presença sujo. É importante que nós identifiquemos os sintomas da vergonha. É muito comum nós identificarmos mais de um sintoma desses que nós falamos aqui hoje. E agora a pergunta que fica é, o que faremos com isso? Uma vez que nós identificamos, qual será a nossa posição? Será que vamos continuar vivendo a mesma vida? Ou será que precisamos de transformação? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos.
Romanos capítulo 8 nos traz uma resposta. Meus queridos, se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês hoje, é que Deus não esquece dos seus filhos. Deus é o bom pastor, que não hesita em deixar as 99 para correr atrás da ovelha perdida. Mesmo que a ovelha perdida esteja no meio do rebanho. Talvez ela não esteja perdida fisicamente, mas distante no seu coração. Ele não hesita. Romanos 8, 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Romanos 8, 37 diz, vocês podem ler comigo? Mas em todas essas coisas somos o quê? Diga mais forte, somos? Não foi forte o suficiente, diga: mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje, a respeito da vergonha que nos mantém cativos, em secreto. Somos mais que vencedores. Segundo esses versículos, meus queridos, como é que nós podemos experimentar a liberdade do medo da vergonha? Eu já deixei grifado ali para ficar mais fácil para vocês. Primeiro, o que é que acontece? Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro passo no caminho da libertação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo, sabendo que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, inclusive sobre a vergonha, por intermédio de Cristo. Somos vencedores sobre todas as dificuldades, sobre tudo aquilo que tenta nos aprisionar. Essa deve ser a mentalidade daquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma mentalidade vencedora e não de prisioneiro. Amém? Deus, Ele nos oferece uma solução. E essa solução é a regeneração. Regeneração é a entrega de uma nova vida por meio do Espírito Santo. A palavra regeneração, ela tem origem no latim, regeneratio, que ela é formada por re, que significa de novo, e generare, que significa gerar ou produzir. Portanto, etimologicamente, na origem da palavra, regeneração significa gerar novamente, produzir novamente. A solução de Deus para nós é a regeneração. Ele nos gera novamente, Ele nos forja novamente. Assim como o barro nas mãos do oleiro, também somos nós nas mãos do Senhor, desfeitos e feitos novamente, para que agora, como vasos, possamos carregar a sua glória. Amém? Amém, amém. Em Cristo nós somos completos, em Cristo nós somos aceitos incondicionalmente. A regeneração, ela nos dá uma nova identidade. Aquilo que passou ficou para trás. Agora somos pessoas novas, somos nova criatura. Glória a Deus, glória a Deus. Nada, meus queridos, pode ser acrescentado à cruz e à ressurreição para que nós sejamos mais aceitos. Tem pessoas que acham que
Pode adicionar alguma outra coisa? Não! O sacrifício de Jesus, ele foi puro e suficiente para a sua regeneração. Amém? Então não há nada mais que seja necessário. Somente o sacrifício de Jesus. A nossa singularidade, a nossa forma de sermos únicos, ela é parte do plano de Deus para nós. Nós refletimos Cristo de forma única, e Ele nos usa também, conforme nós aceitamos essa verdade, de formas singulares. Às vezes, Elias vai alcançar uma pessoa para Cristo, que o pastor Sid Clay não vai utilizar, que não vai alcançar, melhor dizendo. O Espírito Santo pode entrar em áreas em que Bianca está inserida, mas que talvez Sandrinha não esteja. A nossa singularidade nos faz ferramentas únicas de Cristo. A nossa singularidade nos faz ferramentas únicas de Cristo para o cumprimento da sua promessa. Amém? Amém. O pecado, ele pode nos atingir, e é natural. Jesus sabia que isso aconteceria. Podemos estar conformados com isso? De forma alguma. É uma possibilidade, mas é também nossa missão lutar diariamente contra ele. Com a força do Espírito Santo, alimentados na palavra que vivifica, precisamos combater esse combate dia após dia, sabendo que fomos regenerados em Cristo. Sabemos qual que é a nossa identidade em nosso Salvador. Amém? Nós entendemos que com a regeneração oferecida, existe um segundo passo. Não basta Deus oferecer a regeneração. Não basta. O que precisa acontecer então? Nós precisamos aceitar. Deus não nos fez marionetes. Deus nos deu livre-arbítrio e por isso nós precisamos aceitar essa regeneração que Cristo nos oferece. E existem alguns obstáculos. Existem alguns obstáculos que nós encontramos no caminho da recepção dessa verdade. Primeiro, nós não vemos uma mudança imediata quando nós aceitamos a regeneração do medo da vergonha. Nós não temos um sentimento diferente muitas vezes, nós duvidamos que algo de fato mudou dentro de nós. Segundo, nossa fé muitas vezes é baseada naquilo que nós sentimos, quando ela deveria ser baseada nas promessas que Deus nos entregou. Esse é mais um obstáculo. Meus queridos, se nós nos basearmos simplesmente naquilo que sentimos, numa emoção, num arrepio diferente, muitas vezes nós não vamos sair do lugar. E se damos muita margem para isso, nós podemos, na verdade, começar a entrar por caminhos que não deveríamos. Uma terceira coisa que nos impede é a comparação com os outros, que acaba gerando frustração e confusão. No meu caminho de aceitar a verdade de que eu sou aceito incondicionalmente por Cristo, eu posso acabar me comparando com outras pessoas que também estão passando por um processo de restauração, de regeneração, e às vezes eu posso ver pessoas que estão mais à frente nesse processo, pessoas que já estão colhendo num período onde eu estou, por exemplo, plantando. Comparar-se com outros pode ser prejudicial ao seu processo de regeneração.
A pergunta que eu deixo é: podemos aceitar o que Deus revela sobre a nossa natureza? Podemos aceitar sem tentarmos interferir nesse processo? Sem tentarmos trazer para a materialidade, às vezes até para a nossa racionalidade humana? Será que nós podemos acreditar, simplesmente crer? Isso exige fé, isso exige humildade. Acreditar no que Deus nos diz, apesar daquilo que nós sentimos, é acreditar que mesmo que você sinta, não, eu ainda tenho vergonha por aquilo que aconteceu, mas você declara as verdades que Deus te entregou. Não, em Cristo eu sou mais do que vencedor, maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Eu posso sobrepor, com meu Deus eu salto muralhas. Então a muralha da vergonha, ela é transponível. Quando eu aceito essas verdades, aí sim, metanoia, mudança de mentalidade, por consequência, mudança de comportamento, começa a acontecer. Amém? Então lembremos-nos disso, que a gente se lembre e creia que o Senhor não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Precisamos crer nisso. Muito bem. Efésios 4, do 22 ao 24. Diz o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aqui em Efésios 4, nós encontramos 3 passos essenciais para a nossa transformação. Primeiro, quando ele diz despir-se do velho homem, nós precisamos deixar o velho eu para trás. É o primeiro passo que nós precisamos tomar no caminho da regeneração. Deixar antigos pecados, deixar maus hábitos, deixar mentiras, tanto que contávamos para nós mesmos, como também aquelas que foram contadas a nós. Precisamos nos desapegar disso. Segundo ponto, quando ele diz renovados no modo de pensar. Precisamos renovar a nossa mente nas verdades de Deus. E como que eu faço isso? Meus queridos, está aqui a resposta. Abra a sua Bíblia e receba as verdades de Deus para você. Receba a renovação da sua mente através daquilo que Deus já escreveu. Às vezes nós ficamos esperando que uma revelação venha, que talvez a irmã do coque, ela entre e entregue uma profecia para nós. Se você está esperando a irmã do coque falar com você sobre isso, está aqui o irmão do tupetinho falando para você: vá ler a Bíblia, porque aquilo que Deus tem para você já está escrito. Já está escrito. Amém? Então, através da leitura, através da oração, através do discipulado, esteja com outras pessoas que acreditam nessa mesma verdade. E o terceiro ponto, ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Isso fala sobre as nossas ações. Devemos viver segundo o nosso novo eu. Devemos refletir a Cristo nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos valores, nos nossos relacionamentos. Dessa forma nós conseguimos encontrar verdadeira regeneração e vencer o medo da vergonha. Amém?
Então, mais uma vez, repitam isso comigo: deixar o velho eu, renovar a mente e viver segundo o novo eu. Amém, amém, amém. Se é para Deus, pode ser mais forte, né? Amém, glórias a Deus. Amém, amém. 2 Coríntios 5,17, texto muito conhecido, diz o quê? Assim que, se alguém está em Cristo, o quê? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode dar um glória que nem Radassa? Você pode dar um glória porque você é feito nova criatura? Você pode dar glória porque Cristo, Ele se entregou como sacrifício vivo naquela cruz, para que você tivesse vida, mesmo que você não mereça, mesmo que os seus pecados um dia te afastaram de Deus, Cristo trouxe a redenção. Amém, amém. O que significa ser uma nova criatura? Significa que o passado ele não nos define mais. Aquilo que nós vivemos antes da nossa conversão, aquilo que nós vivemos antes de aceitar a Jesus, não nos define mais. Nós somos feitos novos, temos uma nova identidade espiritual. Isso transforma a nossa mentalidade, meus queridos. Ao invés de nós estarmos pensando como pessoas derrotadas, como pessoas fracassadas, como pessoas falidas, nós agora pensamos como vencedores. Nós agora pensamos como pessoas que são capacitadas, pessoas que receberam poder, pessoas que receberam autoridade. Essa deve ser a nossa postura. Amém. Entendermos que somos uma nova criatura nos liberta emocionalmente. Nós não carregamos mais a culpa, nós não carregamos mais rejeição, porque agora nós sabemos que nós somos aceitos, nós sabemos que nós somos amados. E no final, isso nos impulsiona a agir de forma diferente. Uma vez que eu entendo que eu sou nova criatura, uma vez que eu entendo para que eu fui chamado, eu agora começo a agir de maneira coerente com a minha nova identidade. Eu agora começo a agir de acordo com o ID que me foi entregado como missão. Eu agora tenho ousadia, eu agora tenho autoridade para orar pelas pessoas, para falar sobre Jesus. Ousadia, ação. Por fim, a vergonha, ela nos prende, ela nos mantém cativos. Mas a regeneração que Cristo tem para nós, ela nos liberta. Ela nos salva, ela nos faz completamente novos e prontos para viver segundo o seu propósito. Em Cristo nós somos aceitos, diga isso, aceitos, transformados, e não somente isso, nós somos enviados a cumprir um chamado. Amém? A nossa identidade, meus queridos, a nossa identidade verdadeira, ela não está naquilo que o mundo pensa, ela não está naquilo que as pessoas acham, naquela pessoa que um dia as pessoas conheceram, uma pessoa com caminhos tortos, com caminhos impuros, com caminhos não louváveis, mas a nossa identidade hoje, após a regeneração, ela está em Cristo. As verdades de Cristo para nós são a nossa realidade. Então o chamado de Deus para nós, nessa noite, é que nós estejamos livres, que nós recebamos liberdade através da regeneração. Amém? Amém.
Por fim, que essa mensagem, ela sirva de incentivo, ela sirva para que nós façamos uma autoanálise e para que nós prossigamos para o alvo, que é Cristo. Que nós não mais sejamos cativos. Quando nós cantamos, eu não sou mais escravo do medo, muitos ainda nos sentimos cativos, como eu falei que eu me senti por muito tempo, cantando, eu não sou mais escravo do medo, mas por dentro eu era. Que o Espírito Santo esteja a falar com cada um de vocês, e que liberdade aconteça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agradeço a todos, e que Deus os abençoe. Pastor?